Eu gostaria de lembrar que esse evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da ABS RJ, ampliando o alcance deste importante debate para o Brasil e também para o mundo. Certo, Renata? Isso mesmo. O Saneia Rio 2025 é mais do que um seminário, é um espaço de construção coletiva, de convergência de ideias e de definição de caminhos para o futuro do saneamento no Rio de Janeiro. Desejamos a cada um de vocês que se sintam acolhidos e inspirados a participar aqui ativamente dessa jornada, e a todos vocês de casa sejam muito bem-vindos e bem-vindas também. Para dar início a esse evento tão importante, eu convido para a mesa de abertura, nesse momento, o presidente regional da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental no Rio de Janeiro, ABS RJ, Renato Espírito Santo. Seja muito bem-vindo. A coordenadora-geral da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ABS, Carla Pestana. Muito bem-vinda. O subsecretário da Casa Civil, o senhor Cássio Castro. O secretário municipal de Infraestrutura, Wanderson Santos. O diretor institucional da Águas do Rio, Simval Andrade. E o diretor de Saneamento e Grandes Operações da SEDAI, José Ricardo Brito. Aproveito nesse momento para saudar ainda importantes personalidades que estão nos acompanhando ao vivo pelo canal do YouTube da ABS RJ, reforçando que essa edição da Saneia Rio também é um espaço de interação e participação para todos. O senhor Antônio Monteiro, vice-presidente da ABS RJ, a senhora Raíssa Jacob, conselheira da ABS RJ, e a senhora Ana Silva Santos, conselheira da ABS RJ também. E, nesse momento, eu passo a palavra para o senhor Renato Espírito Santo, presidente regional da ABS RJ, para esse momento de saudação. Bom dia a todos. Eu queria, na pessoa dos dois secretários que aqui estão, saudar a nossa mesa, o secretário Wander e o secretário Cássio. Queria saudar também a todos os amigos e amigas que aqui estão. A minha ideia é dar as boas-vindas a vocês. O nosso evento está um pouco atrasado, mas uma série de circunstâncias aí que todos viveram ontem e hoje de manhã ainda, muitas incertezas, né? Fizeram com que eu até apelasse, porque eu brinco, né? Dizendo que eu sou Espírito Santo, mas não está dando para resolver sozinho, não. Tem que trazer os outros dois de lá, porque está complicado. Na próxima eu vou pedir socorro, porque ano passado foi um dilúvio que caiu aqui, quem esteve aí, não sei se lembra, né? Mas pessoas que estavam na abertura não conseguiram nem descer nos aeroportos, foram para outro, saíram de Santos Dumont para o Galeão, uma confusão danada. E hoje está aí o resquício de ontem, né? A gente está vivendo aí nessa cidade, mas isso é coisas que acontecem e um dia vai melhorar, se Deus quiser. Bom, só para complementar o que a nossa mestre disse aqui, eu, ano passado, também, quando entrei, eu falei, saudações alvinegras. Eu sou botafoguense, saudações alvinegras naquela época, né? Estava lá em cima, então, saudei todo mundo, lógico, as saudações alvinegras. Hoje, eu, como bom alvinegro que sou, como até meu filho, um filho que eu tenho é flamenguista, o outro é vascaíno, eles são tudo doidos, mas, de qualquer forma, sou carioca, sou brasileiro, amante do futebol, que eu pratiquei e ainda fico enganando aí, dizendo que pratico, mas, como carioca, como brasileiro, como amante de futebol, a gente tem que torcer pelo Flamengo hoje. Então, saudações rubro-negras. Todo botafoguense tem que dizer isso hoje, aquele que gosta de futebol, né? Então, vamos torcer juntos. Mas vamos torcer juntos, e aí eu vou complementar, depois das 9h, porque o evento vai até às 9h. Vamos nos preparar, porque às 6h30, 6h, é quando está acabando a parte técnica, discussões e mesas, para depois, então, a gente fazer o nosso happy hour, a nossa brincadeira, e aí nós vamos até 9h, temos 2 atrações, vamos curtir, vamos aproveitar.
Isso foi feito com muito carinho pela nossa turma, e a gente quer que vocês participem, desfrutem, e, principalmente, desfrutem aqui de todo o trabalho que foi feito, no sentido de que a gente possa aprofundar conhecimentos e discutir tudo isso que está aí. O nosso evento tem aqui essa abertura, tem os 3 painéis que serão aqui, tem o palco de ideias, que começa meio-dia, meio-dia e 30, lá fora, onde as pessoas vão fazer lá a apresentação dos seus cases de sucesso, dos seus projetos. E tem também o pré-lançamento de um livro, em uma mesa redonda que vai acontecer no andar de baixo, com os assuntos todos relacionados à COP30. Nós estamos aqui hoje com um tema que, com certeza, ele traz toda aquela parte inicial de discussão que a gente precisa ter com respeito à COP30. E nada mais do que o pré-lançamento do livro que vai acontecer na mesa redonda para complementar e fechar tudo isso. Então, vocês estão todos convidados a participar do evento, como já estão presentes, e eu vou parar por aqui, senão eu falo muito. Que sejam todos complementados com sucesso no final da tarde e que a gente consiga realmente mostrar e trazer para vocês pontos que possam ser discutidos e melhorados nesse país afora. Muito obrigado. Na sequência, convidamos a coordenadora-geral da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, da ABS, Carla Pestana, para a sua saudação. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o presidente da ABS Rio, Renato, e a todos da ABS Rio por esse evento, e a todas as autoridades que estão aqui presentes, especialistas, setor público, privado. Esse ano, eu represento o presidente Marcel Sanches, que não pôde estar presente, presidente da ABS Nacional. Ele não pôde vir ao Rio, mas é com grande felicidade que eu sou a voz da ABS Nacional aqui no evento. E nós sabemos que esse evento já se consolidou como um fórum de debate grandioso no Rio. E esse tema que nós temos esse ano, que é a segurança hídrica. A segurança hídrica, todos sabemos que é um pilar do saneamento. E... Perdão. E ela passa a ocupar um lugar central diante dos efeitos cada vez mais visíveis das mudanças climáticas, e estamos presenciando secas prolongadas, enchentes severas e eventos extremos que comprometem a qualidade e a disponibilidade da água e pressionam o nosso sistema de abastecimento e de esgotamento sanitário. Há um tempo atrás, eu estava estudando algumas publicações da Agência Nacional de Águas, e um dado ficou na minha cabeça que é bem preocupante. A ANA expôs que a demanda por água no Brasil ela poderá crescer cerca de 42% até 2040. E 2040 está logo ali, né? Então, se não forem adotadas medidas de eficiência, de reuso e de proteção dos nossos mananciais, nós podemos enfrentar sérios riscos de escassez hídrica. Outros estudos também apontam que a maior parte dos nossos municípios brasileiros, inclusive municípios do Sudeste, eles já atuam, já operam em nível médio a alto de vulnerabilidade climática. E o que isso significa? Significa que as nossas infraestruturas de saneamento, elas precisam estar preparadas não apenas para abastecer, mas também para resistir e se adaptar a um novo regime climático. Nesse sentido, a ABS, que atua há 58 anos como referência técnica e institucional no setor, nós reafirmamos o nosso compromisso com a promoção da segurança hídrica, promovendo eventos como esses, que são fundamentais para ampliar o diálogo entre diferentes agentes do setor, mas não podemos esquecer que nenhum segmento isolado pode promover a segurança hídrica de maneira duradoura. Então, nós temos que contar com saneamento, com planejamento urbano,
com a agricultura, com a energia, trabalhando de maneira integrada. O saneamento, quando nós olhamos para essa área do saneamento, de redução de utilização da água, de qualidade de tratamento da água, nós ficamos atentos também a um momento que nós estamos vivendo, que é extremamente importante, como falou o presidente, que é a véspera da COP30, né? Então, nós precisamos olhar para o saneamento como um protagonista nessa área, como um protagonista nesse evento que vai acontecer da COP30. E quando tratamos de tratamento de água, de reutilização de água, quando reduzimos perdas, nós não estamos apenas protegendo a saúde da população, mas também estamos mitigando emissões, também estamos preservando o nosso ecossistema, e tudo isso são ferramentas de mitigação e de adaptação climática e devem ser reconhecidas como tal nas nossas políticas e nas nossas negociações internacionais. Mais uma vez, não vou me prolongar, mas a ABS ela reafirma o seu compromisso com a produção, com a promoção da segurança hídrica, com a movimentação de conhecimento em diálogos como esse. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer ao presidente, agradecer a todas as autoridades aqui, e espero que vocês aproveitem o máximo a 4ª edição do Saneia Rio. Muito obrigada. Passamos a palavra agora ao subsecretário da Casa Civil do Rio de Janeiro, o senhor Cássio Castro. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do presidente da ABS, Renato, e parabenizar também essa plateia aqui que se dedicou e está aqui presente para ter esse evento tão importante sobre saneamento básico, sobre recursos hídricos, sobre meio ambiente e sustentabilidade. A gente acabou de assistir alguns vídeos das concessionárias acabou apresentando diversos projetos que são de extrema importância para o meio ambiente e para o Estado do Rio de Janeiro. Tudo isso foi possível quando se pensou lá atrás, em 2020, numa união de esforços e coordenação entre os atores público e privado. Sabemos que o agente público e a capacidade pública não é capaz de entregar de forma tão eficiente e de forma tão sustentável a esses projetos de extrema importância. E tudo isso é capaz através das parcerias público-privadas. São investimentos vultuosos que serão investidos no Estado do Rio de Janeiro ao longo dos contratos dos grandes 4 blocos, que foi a regionalização, né, do saneamento básico entre os municípios aqui do Rio. É uma entrega super importante a longo prazo, não é um projeto que a gente consegue ver tão rapidamente de imediato, mas a gente já consegue ter algumas percepções com a recuperação de bacias, com a volta da vida marinha na Baía de Guanabara, na despoluição da Lagoa Rodrigo de Freitas, vulnerabilidade de praias. São eventos que não aconteceram do nada. Foram, de certa forma, muito dedicados através das concessionárias. Aqui a gente tem a Iguá, Leonardo Soares, que representa aqui a concessionária Iguá, né, Silval Águas do Rio, que também tem um trabalho super importante para atender milhares de pessoas, a Rio Mais Saneamento também, na presença do Contígio. Então, a própria SEDAI também, que tem um papel super importante, que é a recuperação das bacias, que é a captação, né, e tratamento dessa água para entrega à população. São eventos que, de certa forma, têm uma coordenação muito grande, muito bem pensada e estruturada, através de uma arquitetura de engenharia ambiental e econômica, através desses contratos, que foram modelados lá em 2020 e 2021. Eu não vou estender muito a minha fala, acho que hoje aqui o papel é a gente assistir e ouvir as grandes palestras que serão desenvolvidas ao longo do dia. Eu desejo aqui muito sucesso a todas essas palestras, que sejam proveitosas e que sejam tecnicamente e qualificadamente atendendo a todos os questionamentos e que a gente
consiga absorver bastante conhecimento ao longo do dia. Muito obrigado a todos. Desejo um excelente e um grande, com muito sucesso, o evento de hoje. Convidamos o secretário municipal de Infraestrutura, Wanderson Santos, para a sua fala. Bom dia a todos e a todas. Queria saudar todos os meus colegas aqui da mesa, parabenizar aqui a ABS Rio pelo evento, né, pela 4ª edição desse evento, na pessoa aqui do nosso presidente, né, Renato Espírito Santo, pela perseverança, pela dedicação, né, para que esse evento saísse. A gente sabe que não é simples, né? Esse evento que, como a nossa colega aqui da ABS Nacional bem colocou, já se tornou uma referência aqui para o setor de saneamento, né? E isso é muito importante, né? Não só para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, que a gente tenha muitos eventos como esse, né? A gente passou muito tempo sem falar sobre saneamento, sem falar sobre, né, segurança hídrica. Esse tema ficou afastado, né, abandonado da agenda pública, especialmente aqui no nosso estado, na nossa cidade. Então, é absolutamente fundamental que a gente volte, né, essa discussão, e não tenho dúvidas, né, que todo o processo que o subsecretário Castro colocou aqui sobre, né, o processo da SEDAI, isso fomentou toda a nossa discussão, fomentou todo esse retorno desse mercado, né, desse setor, dessa política pública tão importante, né, para o nosso país, né? Então, a gente precisa fazer um esforço, todos nós, para que a gente continue, né, esses fóruns, né, ainda mais para que a gente possa discutir essa política pública tão importante. Queria também fazer um agradecimento aqui ao prefeito Eduardo Paes, por ter a oportunidade e o privilégio de representar a cidade aqui nesse fórum, nesse encontro tão importante. O prefeito me deu aqui essa oportunidade de presidir a Secretaria de Infraestrutura e, com isso, liderar projetos, né, tão importantes para a cidade, projetos na área de habitação, de mobilidade urbana, também na área de saneamento, né, especialmente com a Fundação Rio Águas e também com os outros órgãos, né, que fazem parte da Secretaria de Infraestrutura. Obviamente, como ele bem fala, não existe concurso, né, para secretário, para presidente de fundação, para diretor, né, de alguma estatal. Isso é fruto de uma vontade política, né? Então, como todo movimento político, isso tem um custo, né? E obviamente, quando ele coloca um servidor de carreira, né, um técnico, né, de muitos anos aqui da cidade à frente de uma parte importante, ele dá uma sinalização, né, qual é o tom da gestão. Então, por isso, eu faço questão aqui, obviamente, de agradecer ele aqui em público por essa oportunidade. Também queria deixar um registro, né, também ontem foi dia do servidor público e, como servidor, não poderia deixar de dar os parabéns e agradecer ao trabalho de todos esses servidores, especialmente o nosso setor ainda tão ligado, né, ao serviço público historicamente, né, historicamente e atualmente, né, a grande parcela, né, do setor ainda está ligado à prestação de serviço público, né, no nosso país. Então, nossos bravos guerreiros, servidores públicos, né, meu carinho, né, em especial os servidores da Secretaria de Infraestrutura da cidade. Obrigado pelo nosso trabalho incrível aí que a gente vem desempenhando. Bem, o tema extremamente oportuno, né, como a nossa colega aqui comentou sobre segurança hídrica e saneamento, né, a gente também, às vésperas, né, de uma COP30, né, onde a gente vai discutir, todo mundo vai discutir as questões relacionadas às mudanças climáticas, à segurança hídrica, à proteção dos ecossistemas, aos desastres, né, naturais, enfim, né, a redução dos gases de efeito estufa, né, tudo isso que a gente espera, né, que tenha uma discussão de alto nível nos próximos dias, tendo aqui o nosso país como sede, né. Então, é muito oportuno a gente estar aqui hoje falando sobre esses temas, e eu acho que a grande pergunta que a gente entra aqui, obviamente vai entrar também na COP30, qual o país,
né, na verdade, qual o planeta que a gente quer, qual o país que a gente deseja, né, qual é o estado que a gente deseja, qual é a cidade que a gente deseja para o nosso futuro. Né. Então, absolutamente, eu acho que isso resume um pouco todas as nossas angústias e os nossos anseios. Né. Então, em relação às políticas públicas, né, praticadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro, né, a gente tem aí muitas intervenções relacionadas ao saneamento básico, especialmente abastecimento de água, esgotamento sanitário. Na verdade, na drenagem, né, e no resíduo sólido também, a gente acaba ligando muito o saneamento somente ao abastecimento de água e esgotamento sanitário. É importante, especialmente na nossa área urbana, nas grandes cidades. Né? É muito difícil a gente falar de saneamento, sobre expansão de saneamento, sem falar das 4 componentes, né, do saneamento. Então, isso é extremamente importante. A Prefeitura tem inúmeras, né, frentes de atuação. A gente tem investiu nos últimos 4 anos mais de 1 bi em obras de infraestrutura, em alguns programas de saneamento, né, como o Bairro Maravilha, o que leva, né, saneamento integrado para diversas áreas da cidade, especialmente as áreas mais carentes. Né. A gente tem também desenvolvido trabalhos na área de habitação, né, o programa Morar Carioca, da Comunidade do Aço, em Paciência. Quem tiver a oportunidade de conhecer um pouco mais, né, a gente tem transformado aquela realidade, uma área que sofria há muitos anos, né, uma área de risco, com habitações em total vulnerabilidade, onde a gente tem transformado, né, aquela região. A gente tem também investimentos muito fortes na área de desastres naturais, né, mitigação de risco hidrológico, geológico. A gente, semana passada, fizemos uma apresentação, né, sobre o nosso plano verão, né, como a cidade se preparou e vai se preparar para esse período de chuvas, né, que historicamente trazem transtornos para a nossa cidade. Então, a gente tem uma carteira de investimentos grande, né, especialmente na área de controle de enchentes, né, o PAC de Realengo, o próprio Jardim Maravilha, o Acari também, que é uma das áreas mais críticas em termos de inundações na nossa cidade. Então, a gente vai enfrentar esses grandes desafios nos próximos anos. Né? Então, além, né, dos investimentos da Prefeitura, os investimentos públicos, né, a gente também tem os investimentos privados através da nossa concessionária da Zona Oeste. Né? A gente viu o vídeo aqui no início da apresentação. A Prefeitura foi pioneira nesse modelo de concessão em 2012, né? Algo muito similar ao que aconteceu agora com a concessão da SEDAI, e a gente vem experimentando, né, essa concessão na Zona Oeste da cidade desde 2012, com muitos avanços, né, entregando ali um serviço de qualidade, a expansão do saneamento, mostrando que é possível avançarmos também com essa parceria com a iniciativa privada. Né? E eu acho que não existe nenhuma aqui apologia entre o público e o privado. A gente sempre tem bons e maus exemplos dos dois lados. A grande verdade é que a gente tem espaço para todo mundo, né? Então, e a gente deve atuar como agente público também, né? Todos os níveis de gestão, governo federal, estadual e municipal também, porque, na verdade, isso é um desafio de todos nós. A gente não pode esperar que só os investimentos da iniciativa privada resolvam a questão da universalização. Então, a gente precisa investir aí também com a parte do poder público, né, como a Prefeitura vem investindo, especialmente nas áreas mais carentes. Né? Então, eu acho que os desafios estão colocados muito claramente, né, a nossa universalização até 2033, a gente tem o desafio de um uso mais racional da água, né? A gente é aí entre as maiores per capita do nosso país, né? Então, é algo que a gente precisa ter aí um incentivo para o uso racional. A gente tem aí, né, hoje, matéria do Globo, né, o nosso volume de perdas, né, do nosso sistema é absolutamente insustentável economicamente, ambientalmente, socialmente. A gente ter perdas entre 40% e 60% da água que a gente produz. Né? Então, isso aí eu acho que é um desafio imenso, né, para que a gente possa garantir, inclusive, essa demanda de água futura, né, que a nossa colega da ABS Nacional bem colocou. Né? Então, eu acho que, né, a gente tem muito trabalho aí pela frente, trabalho de médio e longo prazo. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa se acostumar, as coisas precisam acontecer, porque elas levam tempo. Né? A gente não consegue resolver todo esse passivo em curto prazo.
né? Mas a gente precisa continuar com esse planejamento, né? O processo é duro, é árduo, né? A gente sofre críticas, a gente conserta. Eu acho que, especialmente nas concessões, a gente tem um trabalho de médio e longo prazo, é possível a gente ajustar, né? Nem tudo nasce da forma que a gente espera e a gente consegue ajustar isso ao longo do processo, né? Então, na verdade, né, não é sobre não refletir, não é sobre não pensar em algum momento em mudar de caminho, né? Não é sobre isso. Na verdade, é sobre, né, nunca desistir, né? Então, esse que acho que é a mensagem, especialmente no dia de hoje, né, depois de tudo que a gente passou aí na cidade, no Estado, né, acho que é a mensagem de otimismo para que a gente não desista, especialmente do nosso Estado, da nossa cidade, e eu tenho certeza que nós somos aqui, a grande maioria, pessoas de bem, né, e que estão dispostas aí a fazer essa contribuição para que a gente tenha aí um Estado melhor, uma cidade melhor, um país melhor. Tá? Muito obrigado. Espero que a gente tenha aí um ótimo dia de debate. Dando continuidade à nossa sessão de abertura, convidamos Simval Andrade, diretor institucional de Águas do Rio. Bom dia a todos. Vou cumprimentar os colegas da mesa e a todos os presentes. Para a gente é um privilégio estar aqui hoje, nesse quarto seminário, né, no Sanear Rio. E eu vejo muita semelhança, Renato, entre as dificuldades para montar o seminário com as dificuldades que nós temos no dia a dia, né? Às vezes chove demais, às vezes você tem imprevisto nas vias de acesso, às vezes você tem dificuldade de acesso em alguns locais. E assim como nós estamos chegando aqui com um evento bonito, né, pela quarta vez, a gente também no dia a dia está vencendo essas etapas e tem que acreditar que a gente vai vencer mesmo, né? A gente tem um contrato de concessão, estamos comemorando, por coincidência, né, o 4º ano da Águas do Rio em operação, que foi a primeira empresa a fazer essa operação. Nós temos resultados assim, muito importantes, visíveis, e que eu quero dividir com todos que estão aqui presentes: a força de propósito, a firmeza e a garantia de segurança jurídica do Estado do Rio de Janeiro fez com que as empresas acreditassem e faz com que a gente continue acreditando nesse modelo. E esse modelo de contrato, hoje, ele é referência no país. Nós recebemos várias pessoas de outros estados, né, querendo entender como funciona esse modelo, que é um modelo complexo. Nós temos a adutora que sai da SEDAI, passa no trecho da Rio Mais, entra no trecho da Águas do Rio, passa para Iguá e volta para Águas do Rio, né? Então, existe uma necessidade de trabalho em conjunto, não só entre as concessionárias, como entre a concessionária e o Estado, e entre a concessionária e as prefeituras, né? Muita gente não sabe, mas nós estamos com um sucesso imenso na Praia do Flamengo, Glória, e toda aquela região, por ter barrado a contribuição de esgoto que caía. Nós já tiramos quase 120 milhões de litros por dia de água contaminada que caía na Baía de Guanabara. E a Fundação Rio Águas, que é da Prefeitura, opera parte dessas comportas, né? Então, a gente atua numa sintonia muito grande e não haveria sucesso se a gente não conseguisse trabalhar junto. Eu acho que o primeiro grande sucesso desse processo todo é a governança estabelecida e a cooperação entre todos os entes. Então, isso está dando um exemplo de como a gente pode vencer passivos históricos, vencer dificuldades grandes. E hoje nós estamos partindo para replicar esse modelo no país todo, e nós estamos partindo para mostrar resultados consistentes e ampliar esses resultados. Se o Flamengo, o Paquetá, né, já são locais onde as pessoas hoje tomam banho, reconhecem como locais com vulnerabilidade, nós temos outros desafios que, até o final de 26, por exemplo, a gente quer trazer a ilha para esse mesmo nível de noticiário, a Ilha do Governador, né? E, para isso, nós estamos fazendo um programa extenso e intenso, né, de retirada dos lançamentos irregulares ainda remanescentes na ilha, recuperando a estação de tratamento da ilha, e isso vai dar um resultado muito forte, e que vai ser também impactado por um outro projeto muito grande que a gente está iniciando, com o governo do Estado apoiando, que é a atuação na comunidade da Maré, onde residem mais de 150 mil pessoas sem nenhuma condição sanitária. E a gente vai trazer essa dignidade. E, por falar em dignidade, a gente quer trazer um aspecto dessas concessões que muitas vezes fica abafado pela nossa discussão técnica, pela questão da eficácia ambiental, que é a importância
socioeconômica dessas concessões. Nós temos um estudo de 2022 do Trata Brasil, que mostra que cada bilhão aplicado em investimento de saneamento, e nós vamos aplicar 40 bilhões, já fizemos a aplicação de 5 bilhões até agora, 4 anos, e que cada bilhão, cada centavo aplicado reverte em igual valor em benefícios indiretos ao Estado, em termos de redução de absenteísmo, valorização imobiliária, melhoria do turismo. Então, essa face do trabalho nosso, muitas vezes passa despercebido. Nós somos um elo inicial da cadeia produtiva do mercado imobiliário, por exemplo. Né? É necessário ter investimento em infraestrutura para que outros atores da economia possam exercer suas atividades, e a gente é, hoje, um vetor de melhoria das condições socioeconômicas e trazendo, principalmente, dignidade para as pessoas. Mais de 2 milhões de pessoas hoje, na nossa área de concessão, já fazem jus à tarifa social, para que a gente possa ter todo mundo com o mesmo padrão de qualidade de atendimento e pagando de acordo com a sua capacidade. Então, eu acho que a gente acredita nesse modelo, a gente está muito feliz, como a gente acredita no CNA Rio, e é por isso que a gente está aqui, apoiando pela 4ª vez consecutiva e construindo conjuntamente esse evento. E bom trabalho a todos, era isso aí. E para encerrar esse momento de abertura institucional, convidamos o patrocinador Diamantes do Saneia Rio 2025, o senhor José Ricardo Brito, diretor de saneamento e grandes operações da SEDAI. Olá, bom dia a todos e todas. Eu gostaria de saudar hoje todos os presentes aqui hoje. Gostaria de saudar a mesa aqui de abertura, em nome do nosso anfitrião, presidente Renato Espírito Santo. Aqui eu ouso divergir um pouco das saudações iniciais dele como bom vascaíno, mas isso não nos separará aqui. Gostaria de saudar aqui os meus colegas colaboradores, na pessoa dos meus colegas diretores Marco Aurélio, o Felipe Campelo, Humberto, e todos aqueles que fazem acontecer no nosso dia a dia dentro da nossa companhia. Gostaria de dizer que é muito importante esse evento como hoje. Eu já tive a oportunidade de participar de outras edições. É uma excelente oportunidade para a gente discutir os temas de saneamento com os nossos players do mercado, justamente integrar esforços nas aplicações das nossas ações no dia a dia. Falar de saneamento e não falar da SEDAI é impossível, até porque a história da SEDAI hoje está intimamente ligada com a história do Estado do Rio de Janeiro, com a história do saneamento no Estado do Rio de Janeiro, principalmente nesse ano que a gente completa 50 anos de existência. Obviamente, a gente passa por uma mudança de paradigma ao longo do tempo, em que a SEDAI deixa de ser apenas uma empresa de engenharia para compor um sistema complexo e integrativo de urbanismo, de saúde pública, meio ambiente. Então, essa mudança de paradigma tem trazido o nosso trabalho, tem pautado o nosso trabalho no dia a dia. Relativamente às nossas pautas e tema do sanear, na questão da governança, temos trabalhado intensificamente na nossa companhia para fortalecer a pauta de governança, justamente no que tange às diretrizes sociais e ambientais. Não por acaso, recentemente, a gente transformou a nossa superintendência de sustentabilidade em uma diretoria, alçada a uma diretoria, justamente pela importância que a gente tem dado a essa pauta no nosso dia a dia. A gente acredita que o investimento, o uso de tecnologia na ponta são ferramentas que a gente vai precisar utilizar para alcançar os nossos objetivos. Até 2029, a SEDAI tem uma expectativa de investimento de mais de 5 bilhões de reais de investimento, justamente em áreas de infraestrutura, tecnologia, modernização dos nossos equipamentos, que vai concretizar numa entrega de qualidade de água, numa entrega de uma operação mais segura e chegando ao viés dessa pauta aqui nossa hoje, que vai traduzir isso em uma segurança hídrica. Obviamente, a gente tem muito para avançar, e eu acho que é muito importante a gente estar aqui hoje justamente para isso, para que a gente possa discutir, trocar experiência, trocar esse dia a dia, mostrar o que a gente tem feito, captar um pouco de informações também, para que a gente consiga beneficiar
quem mais precisa, que é a nossa população do Estado do Rio de Janeiro, levando um serviço de qualidade. Eu gostaria de desejar a todos um bom evento, que daqui saiam grandes alternativas, grandes ideias, e mais do que grandes ideias, saiam grandes ações. Muito obrigado a todos e bom dia. Agradecemos aos integrantes da mesa de abertura e peço um favor a todos vocês, se puderem se posicionar aqui para uma foto oficial. Enquanto isso, Renato, eu mandei uma mensagem lá para a assessoria de imprensa do Flamengo, eles disseram para a gente ficar tranquilo, que o jogo só vai começar depois dos 2 shows aqui que todos nós tivemos em casa, tá? Vai dar tempo, secadores, para vocês ligarem, fiquem tranquilos. Vamos fazer uma entrega de presentes aqui para vocês. Olha, não sei se eu vou deixar, não, deixa eu ver. Acho que vai parar por aqui, tá? Mais uma foto, então, por favor. Muito obrigada pela participação de vocês.